E good afternoon, Teacher Kelly chegando para mais um English Grammar. E hoje, número 65, falando de possessive case. E hoje não é ao vivo. Eu tô fazendo como se fosse a live aqui, não tem nada preparado, não vai ter edição. Quer dizer, preparado, aula preparada vai ter. Só não vai ter edição, corte, nada disso. É como se a gente estivesse ao vivo. Todo mundo já sabe que os meus vídeos já são do jeito que vai, né? Para que vocês sintam como é que é uma aula comigo. Errar faz parte do processo e a gente continua, entendeu? E essa semana é uma semana que foi mais curtinha para mim, então as lives não foram lives, foram gravadas, mas semana que vem a gente volta com as lives ao vivo, claro, né? Se a live é ao vivo, né? A gente volta com as nossas aulas ao vivo, 4 aulas na semana, mas assim, o dia que não pudesse ser ao vivo, como hoje poderia ser ao vivo, mas eu fiquei com medo do computador estar pronto ou não, né? E também eu tenho aula no horário que eu sempre agendo a live. Então, para não mudar de horário e ainda correr o risco do computador não ter ficado pronto, ou não estar pronto, algo desse tipo, então a gente deixou tudo gravadinho, ok? Para quem assistiu a nossa aula de terça-feira foi have got, que a gente viu que é relacionado à posse. E aí, por causa disso, como a gente já tinha tido, uma aula sobre possessive adjective, estou falando rápido, correndo, tá me dando até cansaço. Possessive adjective e possessive pronoun. Hoje eu vou trazer o possessive case, que é o famoso apóstrofe S no nome da pessoa, que às vezes a gente confunde com o verbo to be, mas não é o verbo to be, ok? Não é o verbo to be. Deixa eu só botar aqui o picture, porque eu já estou usando um computador só, né? E aí vai travar um pouquinho quando eu compartilho e tiro o compartilhamento da tela. Então eu não consigo ver. Então eu tenho que me colocar ali para ver se a câmera está funcionando, se não está, se que às vezes ela para. Vocês sabem, né, gente? Technology. Então, English Grammar, caso possessivo, apóstrofe S ou S apóstrofo. Mas, Tite, vou explicar para você. Antes de mais nada, vocês estão vendo, né, que está uma foto antiga com a cor já nova, porque a gente também está fazendo essa transição, né? Vem aí as novas fotos, o novo layout, vem tudo, mas a gente já está inserindo. Então, semana que vem eu espero já tá tudo certinho para vocês, ok? Espero estar tudo certinho para vocês. Let's go! Olha aí, teacher. Espera aí que eu vou mostrar logo tudo. Possessive case. What is the possessive case? We use the possessive case to show that something belongs to someone. It answers the question, whose? De quem? Nós usamos o caso possessivo para mostrar que algo pertence a alguém. E responde a pergunta, whose? De quem? Whose? Né? É o who com S. Whose? Structure. Noun, né? O substantivo, que pode ser o nome da pessoa, né? Ou no caso de my brother, é um substantivo e não é o nome da pessoa. Apóstrofe S. E a coisa, o objeto. É o que eu falo, o possuidor, apóstrofe S, o possuído. Mas fica estranho, eu sei disso. Indica posse. Então, o livro pertence a quem? A Kelly. Kelly tem o livro, pertence a ela, é o possuidor. Quem é o livro possuído? Então, é estranho, prometo que eu não vou falar mais. Kelly's book, o livro da Kelly. John's car, o carro do John. Mas não necessariamente eu menciono o nome. My brother's phone, o celular do meu irmão. Ok? Posso usar o nome do meu irmão? Posso usar o nome do meu irmão, o nome da minha irmã, pode, não tem problema nenhum. Só que a gente tem sempre uma exceção, né? E aí a gente vai começar agora a trabalhar mais sobre isso e eu vou falar das exceções. Palavras no singular, ou seja, o substantivo que estiver no singular, seja nome ou pessoa, como my brother, vai ser apóstrofe S mais o objeto. Anna's bag. Ah, Titi, mas foi o que você falou. Calma, porque a gente agora está vendo a explicação. Ali foi só uma introdução. The teacher's desk, a mesa da professora. My friend's house, a casa do meu amigo. The cat's toy, o brinquedo do gato. Quando está no plural, porque a gente falou de singular, mas se está no plural, aí é que é a questão. Agora que começam a entrar as exceções. Se está num plural regular, ou seja, plural que termina com S, não usa apóstrofe S, só usa apóstrofo.
Então, plural regular que termina em S, só apóstrofo, porque senão fica muito difícil de falar, é muito S, tá? Então, ó, the girls, as meninas, the girls' room. Imagina the girls. Fica difícil, né? Fica puxado. The teachers meeting. Por isso que quando a gente fala de Teachers Day, que nem foi ontem, coloca aí nos comentários, né? Parabéns, teacher! Né? Happy Teachers Day, foi ontem. Algumas pessoas botam apóstrofe S e o teacher no singular. Outras botam teachers e só o apóstrofe. Por quê? É o dia do professor. Então, the teachers, apóstrofe S, day. Ou dia dos professores. Teachers, plural, apóstrofe, day. Por isso que tem as duas formas. Um é dia do professor, o outro é dia dos professores. Tá? Então, the teachers meeting. Só apóstrofe porque é plural, regular com S. My parents, meus pais. My parents' car. E a gente vai falar sobre esse my parents aí já já. Vamos falar. Quando a gente sabe, né, porque a gente também já teve uma aula na semana passada de plural, né? Quando a gente tem um plural irregular, ou seja, que não termina com S, apóstrofe S. Apóstrofe S. Então, the children's toy, os brinquedos das crianças. The men's room, the men's restroom, o banheiro dos homens. The women's clothes, a roupa das mulheres. Porque a gente tem um plural irregular que não leva S. Ok? A gente também usa apóstrofe S quando a gente fala de tempo ou lugar. Por exemplo, expressões, tá? Expressões de tempo ou lugar. Today's class, a aula de hoje. Isso é uma exceção. Você vai falar assim, mas teacher, today não pode ter aula, porque é posse. Mas são expressões, aí é o que eu falo, né? Expressões. Né? Santo das gramáticas quis e assim ficou. Né? A explicação é expressões de tempo e lugar levam apóstrofe S. Então, today's class, yesterday's news, at the doctor's, at my friend's house. At McDonald's, Bob's. Né? A gente tem esse exemplo aqui no nosso dia a dia. McDonald's, Bob's, não estou fazendo propaganda, tá? Mas a gente tem essa parte. E principalmente para a parte de tempo, porque de uma certa maneira, por mais que eu faça Bob, McDonald's, Doctors, Friends, são pessoas. Mas quando eu falo today's class, yesterday's news, yesterday's class, pra gente, olha e fala assim, nossa, mas se é posse, como é que pode ser? Então, é uma exceção, tá? É uma exceção. Agora, nós temos um caso especial de possessive case, alguns, na verdade. O primeiro é relacionado a nome. O nome da pessoa que termina em S, você tem a primeira opção de colocar a apóstrofe S, então, Charles's book. Mas é o que eu falo, vai ter que dar uma puxada nesse S aí. The boss's car. Boss está no singular, mas são 2 S's ali no final. Então, se eu boto apóstrofe S, são 3 S's. The boss's car. Então, a primeira opção é você manter o apóstrofe S, tanto no nome quanto nas palavras que já terminam em S. Mas você tem uma segunda opção, que é só usar apóstrofo. The Charles book, the boss car. Eu, particularmente, usaria só o apóstrofo. Primeiro, para não ficar esse muito S, né? E para não correr o risco de confundir vocês com as palavras no plural regular. Entendeu? Para não correr o risco. Então, já tem S, apóstrofe só. Não usa apóstrofe S. Eu acho que fica mais fácil. Isso sou eu falando. Vocês escolham. Outro caso especial é quando a gente fala de 2 pessoas e um objeto.
Se eu estou falando de duas pessoas que compartilham o mesmo objeto, por exemplo, a casa do Jack e da Emma, os dois moram na mesma casa, os dois compartilham da mesma casa. Jack and Emma's house. A última pessoa carrega o apóstrofe S. Mom and Dad's car. Lembra do my parents? Eu posso falar my parents' car ou então mom and dad's car. A segunda pessoa vai levar o apóstrofe S. Eles compartilham do mesmo carro. Mas se cada um tem o seu carro, vai ser Jack's and Emma's cars. Cada um tem seu carro. Eles não dividem o carro. John's and Mary's phones. Cada um tem o seu celular. Eles não compartilham o mesmo celular. John's and Mary's phones. Tá? Então, quando eles compartilham do mesmo objeto, o apóstrofe S vai na última pessoa. Quando cada um tem o seu, cada um leva o seu S. É o que eu falo. Cada um tem seu objeto, leva seu próprio apóstrofe S. Se eles dividem, o último que carrega, porque é o que está puxando o objeto. Era assim que eu ensinava. Então, acho que fica mais fácil ensinar quando eu falar assim que eu ensinava. Eu continuo ensinando, né? Mas é quando eu ensinava para criança, né? Porque tem que ser uma coisa mais... Eles pegam muito rápido, mas precisa ser de uma maneira mais visual, né? Então, eu brincava. Cada um tem o seu, cada um leva seu apóstrofe S. Todo mundo compartilha, então o último vai puxando o objeto, né? E é mais ou menos assim. Então, guarda dessa maneira. Vamos para o exercício? Vamos. This is Mary's phone, né? Porque Mary, apóstrofe S. Mary, Mary. Mas aqui eu tenho the boys plural. Então, o que vai acontecer? Só apóstrofo. The boys' shoes. Children é um plural irregular, não leva S, então eu vou colocar apóstrofe S. Friend está no singular, então apóstrofe S. Women é plural, mas é irregular, não tem S. Então o que vai fazer? Apóstrofe S. E aí, curtiram? Fácil, não é? Então, agora você já sabe tudo de possessive case. Você sabe como usar... Deixa eu voltar, eu diminuir aqui. Você já sabe como usar o possessive case, o possessive adjective, você sabe o possessive pronoun. Se você não assistiu essa aula, vai aqui na playlist English Grammar ou então Inglês para Iniciantes. Vocês vão achar, é só colocar aquele My Academy Possessive. Já vai aparecer para vocês, tá? Vocês já sabem o caso possessivo, né? O possessive case. Vocês já sabem como usar I have got. Ou seja, várias maneiras para você dizer que algo pertence a alguém. Ou que alguém tem algo. Ok? Vou parar de compartilhar para que você me veja grande. Na semana que vem, a gente volta com as 4 lives ao vivo. Ao vivo. Live ao vivo, né, Kelly? Ai, Jesus, de novo. Que vergonha. Shame on you, teacher Kelly. Shame on you. Mas a gente volta com as aulas ao vivo, com as nossas lives, e farei o possível para voltar com os vídeos de 5 minutos também. Por que fazer o possível? Porque o computador vai chegar, e aí eu vou precisar colocar tudo em dia, porque ele vai vir, né? Tudo limpinho, e eu vou ter que instalar tudo. Então, vai demandar um tempinho. Tem bastante coisa para fazer, tem aluno entrando. Inclusive, quem quiser estudar no Kelly My Academy, entra em contato, porque a gente tem novos horários. Logo, logo tem surpresa vindo aí. Tem muita coisa vindo, mas o que eu posso garantir é que vai ter 4 lives semana que vem. Se por acaso eu tiver alguma aula no horário, a gente está tentando não agendar, mas às vezes não tem como, tem que repor uma aula, a gente oferece o horário, porque na verdade não é porque, é o horário da live. Não, gente, eu ofereço qualquer coisa. Tem dias, qualquer coisa, qualquer horário. Tem dias que são 9 aulas direto, 10 aulas direto, sem intervalo. Eu ofereço os meus intervalos também, tá? Por ter uma agenda mais apertadinha, eu vou oferecendo até os intervalos. Então, por isso, não estou desmerecendo a live, não é isso. Entendeu? Por isso que tem semanas que dá para manter direitinho, porque não tem muita remarcação. Mas eu farei o possível para não agendar nos horários da live. Para que vocês tenham a aula também. E para que os meus alunos possam acompanhar essas aulas aqui depois.
É um ajudando o outro, um ajudando o outro. Mas é isso, gente, muito obrigada, obrigada pela compreensão de vocês essa semana com as aulas gravadas, mas semana que vem a gente volta e sempre trazendo novidades para vocês, sempre trazendo. Have a great weekend. See you next week. See you next week. Bye bye.